Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo e último dia do webinário Gestão, Preservação e Acesso aos Dados de Pesquisa, que faz parte da programação da 5ª Semana Nacional de Arquivos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de explicar o que é a Semana Nacional de Arquivos. A Semana Nacional de Arquivos é uma temporada de eventos em arquivos e outras instituições de memória de todo o país. Seu objetivo é aproximar essas instituições da sociedade e divulgar os valiosos trabalhos nelas desenvolvidos. Ela acontece em instituições de todo o país que planejaram eventos especiais para a semana, tais como arquivos, entidades detentoras de acervos, centros de memórias e outras instituições culturais. Ela acontece de 7 a 11 de junho, e essa data se refere à semana em que se comemora o Dia Internacional dos Arquivos, dia 9 de junho, foi ontem, e ocorre a Semana Internacional dos Arquivos 2021. É uma data em homenagem aos arquivos, fazendo parte de um calendário internacional. A cada ano, o ICA, o Conselho Internacional de Arquivos, lança um tema diferente para inspirar os eventos. O deste ano é Empoderando o Arquivo. E nós, do CIDARC, estamos participando com este webinário que trata sobre a gestão, preservação e acesso aos dados de pesquisa. O meu nome é Flávio, eu sou coordenador de documentação permanente e memória institucional do CIDARC e hoje contaremos aqui com os seguintes convidados. A professora Laura Vilela Rodrigues Rezende, ela é da Faculdade de Informação e Comunicação, da FIC, e fará a apresentação com o título Gestão de Dados Científicos utilizando o software DataVerse. Ela é professora visitante na Universidade de Harvard, junto à equipe de curadoria digital do projeto DataVerse no Institute for Quantitative Social Science, IQSS. Tem estágio pós-doutorado na Universidade de Barcelona em projetos de pesquisa sobre ciência aberta, preservação digital e biblioteca escolar no contexto europeu e brasileiro. Doutora e mestre em Ciência da Informação pela UNB, especialista em Inteligência Organizacional e Competitiva, também pela UNB, e Redes Computacionais pela, então, UCG. Graduada em Ciências da Computação, também pela UCG, professora associada da Faculdade de Informação e Comunicação, da FIC, atuando no programa de pós-graduação em comunicação nas áreas de tecnologia da informação e comunicação voltadas para gestão de dados de pesquisa, ciência aberta, preservação digital, curadoria digital, mídias sociais digitais, acervos culturais digitais, inclusão social e digital, biblioteca escolar, inteligência competitiva. Seja muito bem-vinda, professora Laura. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Agradecer o convite. Esse assunto é um assunto que sempre eu gosto muito de conversar e espero que nós consigamos ter uma noite bem proveitosa hoje, tenho certeza disso. Obrigado pelo aceite. Bom, nosso próximo convidado é Rodolfo Pérez Rodrigues. Rodolfo fará uma apresentação com o título Práticas de compartilhamento de fontes de pesquisa histórica, da concepção de coleções de documentos arquivísticos ao acesso através do software de código aberto Access to Memory, ATOM. Rodolfo possui graduação em Arquivologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2007, concluiu em 2007, possui especialização em Administração de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Lavras, concluído em 2011. Atualmente é arquivista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, IF Goiano. Tem experiência em gestão de documentos, organização de arquivos e descrição de documentos de arquivo. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. A nossa próxima convidada é a professora Rejane Faria Ribeiro Rota, que fará a apresentação RegCap, uma opção para coleta, gerenciamento e disseminação de dados de pesquisa. Professora Rejane possui graduação em odontologia pela Universidade Federal de Goiás,
especialização em radiologia bucomaxilofacial e estomatologia pela Universidade de São Paulo, USP, Bauru. Mestrado e doutorado em odontologia, diagnóstico bucal, pela USP, Bauru também. Doutorado em sanduíche, Universidade de Rochester, Estados Unidos. E pós-doutorado pela Universidade de Malmö, Suécia. É professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás desde 1991. Atualmente, professora titular. Fundadora do Centro Goiano de Doenças da Boca da Faculdade de Odontologia da UFG, tendo sido sua coordenadora por 20 anos, de 92 a 2004 e de 2007 a 2017. E docente permanente de 2 programas de pós-graduação da UFG, em Odontologia e Ciências da Saúde, tendo sido vice-coordenadora do Programa em Ciências da Saúde e coordenadora do Programa em Odontologia entre 2016 e 2017. Fundadora e coordenadora da Comissão de Governança da Informação em Saúde da UFG, entre 2011 e 2018. É atualmente diretora de pesquisa junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. Muito obrigado pela sua presença, professora Rejane. Boa noite, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer estar aqui com a Laura, o Rodolfo, prazer em conhecê-los. Muito obrigada. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos. Lembrando que este evento é uma realização do Centro de Informação, Documentação e Arquivo. Agradecer o apoio, a parceria da PROEC, da SET, do Centro Cultural UFG e da Reitoria Digital. Especialmente ao Fernando Júlio Barros, que está fazendo a gestão de telas, ao Leonardo César Pereira, que faz a gestão de chat, ao Pablo Lisboa e ao Wesley Melo, que fazem a gestão do canal UFG, e a Flávia Cruzinel, que é da PROEC, né, coordenadora de cultura da PROEC, que tem dado um apoio imprescindível para a realização deste evento. Bom, faremos a seguinte dinâmica. Na ordem que fizemos a apresentação, vocês terão até 20 minutos para fala e, ao final, nós abriremos para pergunta e debate. Bom, iniciamos, então, com a fala da professora Laura, que tem como título Gestão de Dados Científicos utilizando o software Dataverse. Professora Laura, fique à vontade. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo aqui, gente? Tá, né? Tá. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve introdução falando basicamente da abertura na ciência, e aí eu vou trazer um pouquinho o percurso histórico e conceitual. E esse percurso histórico, ele envolve a temática do movimento do acesso aberto, falar um pouquinho da ciência aberta, e entrar já especificamente na questão dos dados científicos abertos. E aí depois falar um pouquinho da ferramenta Dataverse, o software de gestão de dados, de repositório de dados científicos, que é uma ferramenta que começa a ser utilizada no Brasil há pouco tempo, e nós temos já algumas instituições que já estão utilizando. Então, vamos lá. A ideia é apresentar um pouquinho o movimento de abertura do fazer científico ao nível mundial, que ele começa com o movimento do acesso aberto. E esse movimento de acesso aberto, ele traz, inicialmente, o acesso aberto, o incentivo ao acesso aberto a publicações em periódicos, né? E repositórios também. Repositórios, inicialmente, institucionais. Então, a lógica de
da Open Science, né, do acesso aberto, era um incentivo, né, sempre foi um incentivo aos pesquisadores, né, que são os autores, a publicarem em periódicos cujo acesso pelo público é aberto, né, independe de assinaturas, de algum tipo de pagamento. Então, esse movimento, ele é um movimento que precede a abertura que nós temos visto hoje, todo o incentivo à abertura da prática científica, como nós temos visto hoje. Década de 90. Desculpa, início de 2000. E aí, esse movimento de abertura inicial do acesso aberto, ele tem características que podem ser divididas em duas vias, como nós chamamos, né? Então, é a via dourada e a via verde. A via dourada, ela caracteriza o acesso aberto das publicações em periódicos científicos, né? Então, o acesso aberto na própria publicação do periódico. E a via verde, ela caracteriza os editores, né, no caso dos periódicos, em que os autores vão publicar seus artigos, possam depositar esses mesmos artigos em repositórios institucionais. Então, são duas vias, são dois caminhos para essa abertura, como ela foi, né, inicialmente incentivada, lançada, e existe até hoje, e o Brasil é um dos países que tem o maior número de periódicos de acesso aberto. E aí, esse acesso aberto, né, como eu já havia falado das duas vias, né, ele também é precursor da ciência aberta, que é um movimento que hoje é um movimento que tem sido incentivado mundialmente. O Brasil tem iniciativas em andamento, né, propostas pelo governo federal, já desde 2017, 2016, né, se eu não me engano. E aí, a ciência aberta, a definição da ciência aberta, ela é pautada no fazer científico, né, no fazer científico em modo aberto, colaborativo e transparente, em todos os domínios, né, em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências fundamentais até as ciências sociais, humanidades, enfim, tá? Então, a diferença desse contexto atual, que prioriza e que incentiva a ciência aberta, em relação ao movimento inicial de acesso aberto, é que inicialmente eram só publicações, as publicações finais dos trabalhos, incentivadas a serem publicadas em acesso aberto, e hoje nós já temos um incentivo para que toda a prática do fazer científico seja aberta, para que os dados sejam disponibilizados ao público, né? Então, a ciência aberta tem como regras fundamentais, né, como premissa, né, a questão da transparência, né, a disponibilidade e gratuidade de todo esse aparato, né, científico e acessível. E para que todo esse aparato, né, todos esses dados, enfim, toda essa prática científica ocorra abertamente, a ciência aberta ela é entendida como possuindo várias vertentes. E essas vertentes, a primeira delas e a mais conhecida, que é o acesso aberto, que traz os periódicos, como eu falei, e os repositórios institucionais, inicialmente. Nós temos aí também os dados abertos, que é o que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Nós temos a vertente da ciência cidadã, que é a proximidade da ciência à comunidade, não somente do ponto de vista da extensão, mas também tendo a comunidade como partícipe de todo, né, do processo científico, a revisão por pares sendo feita e divulgada abertamente, né, os códigos abertos, o incentivo à utilização de softwares livres, a utilização de códigos, de scripts para coletar dados que são disponibilizados, né, blocos de notas abertos, os cadernos de laboratórios abertos, né, divulgados também, o incentivo aos recursos, ao uso de recursos educacionais e divulgação desses recursos, e redes sociais científicas também, divulgando e com trocas
de informações entre os pesquisadores, tudo abertamente. Então, a ciência aberta, ela traz essa categorização, né, para a gente conseguir entender um pouco melhor cada uma delas, e é claro que eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessas vertentes, porque tomaria muito tempo. Basicamente, nós vamos falar de dados abertos, né? E aí, os dados científicos, antes de falar de dados abertos, me parece interessante falar um pouco do conceito de dados científicos, trazer uma reflexão sobre o que vem a ser dados científicos. Eu percebo que, às vezes, existem algumas confusões, eu percebo que, às vezes, existem alguns equívocos em relação à mistura do que são dados científicos ou não, onde eles podem estar ou não, qual a melhor forma de armazenar e de lidar com esses dados. Então, basicamente, nós podemos considerar os dados científicos como sendo entidades utilizadas como evidência de fenômenos investigativos científicos. Então, essas entidades, elas são geradas, elas existem, elas surgem nas investigações científicas para evidenciar fenômenos. E esses dados, é interessante pontuar também, que eles não são objetos puros, ou seja, eles não têm uma essência própria, basicamente. Eles existem em um contexto, assumindo um significado a partir desse contexto. E também da perspectiva de quem vê, de quem acessa e de quem faz uso desses dados. Diante disso, né, alguns exemplos de dados científicos, eu sei que às vezes pode parecer um pouco repetitivo, né, ou um pouco óbvio, mas é interessante a gente pontuar essas questões para que a gente possa trazer a gestão de dados científicos um pouco mais clara, eu penso. Então, se a gente for exemplificar os dados científicos nas distintas áreas do conhecimento, nós temos, por exemplo, como evidências nas engenharias e nas biológicas, né, que nós podemos evidenciar como chegar a esses dados, como gerar os dados, né, como os dados são gerados nessas áreas, né, por meio de observações, pelas mensurações, e aí nas engenharias e nas ciências biológicas, como fontes de coleta de dados, nós temos os instrumentos de coleta, né, que podem ser N instrumentos, as pesquisas de campo, e esses dados são gerados, em geral, em formatos de dados binários, que são os dados digitais, né, de maneira geral, as imagens, anotações de laboratórios, amostras, espécimes, dados tabulares, enfim. As ciências sociais, a gente poderia caracterizar essas evidências na investigação científica de uma forma, né, em forma de observações, também mensurações, com fontes primárias, pesquisando, né, pesquisas bibliográficas, e tendo como fontes de coleta os instrumentos de maneira geral, envolvendo também pesquisas de campo, entrevistas, dentre outros. E os formatos dos dados gerados, por exemplo, nós temos os registros de áudio, os diários, livros, documentos, imagens, planilhas, transcrições. Nas ciências humanas, as evidências elas podem ser provenientes de fontes primárias, indícios registrados de eventos passados, né, como fontes de coleta também instrumentos diversos, e aí também as artes, né, os artefatos, documentos, manuscritos, e os dados gerados, eles podem estar em formatos de registros de áudio, livros, documentos, imagens, mapas, arquivos texto e arquivos 3D. Então, só para exemplificar mesmo os dados científicos de maneira geral. E dentro do movimento de abertura do fazer científico, ou seja, dentro do contexto da ciência aberta, todos esses dados, né, assim, esses dados abertos, como é que nós podemos defini-los, né? Temos uma lei, no caso a política de dados abertos do Poder Executivo, e essa política, ela define dados científicos abertos como sendo dados acessíveis ao público, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta, que permite sua livre utilização, consumo e cruzamento, limitando-se a acreditar a autoria ou a fonte,
visando o aumento da transparência e maior participação por parte do cidadão, além de possibilitar a geração de diversas aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade. Então, nós temos diversos aspectos envolvidos aí, quando a gente define dados científicos abertos, que envolvem desde a questão deles serem processáveis por máquinas, os formatos, referenciados na internet, obedecendo padrões de referências, obedecendo a questão das licenças que devem ser abertas, né, para que eles possam ser utilizáveis e reutilizáveis, enfim. E aí, trazendo para os dados científicos para um processo de gestão e de organização desses dados, nós podemos ter inicialmente, na etapa de planejamento dos dados, né, as pesquisas, de maneira geral, elas teriam, para que elas possam abrir esses dados, inicialmente elas precisam planejar, né, o pesquisador ele precisa planejar quais são os dados que vão ser gerados, caracterizar esses dados, para que ele possa coletar esses dados, em seguida ele analisa esses dados, e ele vai publicar esses dados em um artigo, em algum repositório, enfim, né, publicar em forma de artigo, que seria a publicação oficial, que hoje em dia já vem, né, várias revistas já têm exigido que os dados estejam publicados junto com os artigos, e aí depois, né, com essa publicação, com esses dados estando disponíveis, eles estão arquivados em algum lugar, eles estão depositados em algum lugar, e o ideal é que essa fonte seja, né, que esse repositório seja um repositório confiável e com padrões internacionais, de interoperabilidade e tudo mais, para que eles possam ser reutilizáveis. E esse ciclo, né, recomeça com outros pesquisadores podendo reutilizar esses dados e iniciar as suas pesquisas, otimizando recursos, fazendo uso de dados que já foram gerados para novas pesquisas. Um documento importante que as agências de fomento têm exigido dos pesquisadores, que quando eles, né, são convidados a disponibilizar os seus dados abertamente, é o plano de gestão de dados científicos. Além do plano da pesquisa, para que esses dados estejam disponíveis, as agências de fomento, que são os atores que encabeçam esse movimento de incentivo à abertura, né, de exigir até nos editais que os dados sejam abertos, e no Brasil a FAPESP é pioneira nisso, né? Esse plano de gestão de dados, ele contempla a descrição dos dados e dos seus metadados que vão ser produzidos ao longo da pesquisa, quais as restrições, né, legais e éticas, as políticas, né, que podem garantir a privacidade, confidencialidade, segurança e propriedade intelectual, se existe alguma política de preservação e compartilhamento, aonde esses dados vão ser depositados, descrição de mecanismos, dos formatos de dados e dos padrões de armazenamento que vão ser utilizados nesses repositórios. E é importante a gente pensar que esse planejamento, né, que esse plano de gestão de dados, para além do plano investigativo propriamente dito, ele incentiva o aumento da visibilidade dessa pesquisa, né? Economia de tempo no sentido de que você consegue localizar mais facilmente esses dados, você administra mais facilmente esses dados, garantindo acessibilidade, você consegue planejar questões de privacidade e confidencialidade que vão ser planejados e que vão ser para serem colocados em prática, garantindo o armazenamento seguro, se você realmente busca um repositório que traz todas as questões de segurança de armazenamento, né? E aí o caso da FAPESP, que eu já comentei. Em termos de melhores práticas, né? Então, o ideal realmente é que o pesquisador defina e caracterize esses dados, documente, descreva, organize esses dados para que eles tenham um armazenamento seguro, para, né, garantir a preservação. E uma ferramenta que traz, né, toda essa gestão, que possibilita essa gestão, é o Dataverse, que as instituições têm instalado em seus servidores para ter um repositório de dados de pesquisa. Diferentemente de um repositório científico, um repositório institucional, o repositório de dados científicos, ele contempla um armazenamento
que envolvem os datasets. Os datasets, eles são conjuntos de dados. Oi? 5 minutos. 5 minutos, tá? Tá bom, já estou terminando. Esse software, Dataverse, ele é um software que ele foi construído pela Universidade de Harvard. Eu estou tendo a oportunidade de estar com a equipe do software, né, estagiando com eles. Nós estamos fazendo um trabalho de certificação de repositórios que utilizam esse software. E a lógica do software, do Dataverse, de um repositório que utiliza o Dataverse, é que cada Dataverse é entendido como sendo uma coleção. E essa coleção, ela traz conjuntos de dados, vários conjuntos de dados que são os datasets. E dentro de cada dataset, nós temos vários arquivos de dados. Né? Então, só para exemplificar, cada dataset traz consigo os dados descritivos, os arquivos de dados, com a documentação e os códigos. Então, basicamente, o Dataverse é uma coleção que armazena datasets customizáveis com metadados, ele traz facetas de busca, você pode customizar com a logo da instituição, né, com fotos, afiliação, enfim. Quando você instala, a universidade, a instituição que instala o Dataverse, ela customiza ele para a sua instituição. Né, e o repositório permite que você compartilhe, gerencie os dados, preserve, cite, e tornar os dados alinhados com os princípios FAIR, que são princípios que garantem a qualidade dos dados. Eu vou só mostrar um pouquinho aqui o site do repositório, né, do Dataverse. Esse aqui, tá dando para ver, Flávio? A tela que eu compartilhei aqui ou não? Eu estou vendo. Ah, tá. Esse site aqui, gente, é o site de uma versão demonstrativa do Dataverse, que pode ser utilizada por qualquer pessoa. Você faz um login e você pode testar, você cria repositórios. Por exemplo, cada símbolo desse aqui é um Dataverse que foi criado, né, que na verdade é um repositório, que é uma coleção, né, uma grande coleção, e aqui embaixo são datasets, cada dataset tendo o seu conjunto, né, que é, no caso, um conjunto de arquivos, com os seus arquivos que podem ser inseridos. Essa é uma versão de teste que pode ser utilizada para aprender-se a utilizar o software e tudo mais. A Universidade de Harvard tem uma versão para ser utilizada por qualquer pessoa também, que pode criar e depositar os seus dados. Então, basicamente, eu queria mostrar essa possibilidade de você depositar os dados, né? O tempo é muito curto, mas a ideia era trazer essa reflexão da existência, né, dessa figura hoje dos repositórios de dados científicos, além dos repositórios institucionais, que é algo que tem tomado, né, que tem ganhado força e que tem sido instalado e configurado em várias universidades do Brasil já. Nós temos Unicamp, Fiocruz, que já utiliza, algumas estão fazendo testes, né, em São Paulo, no Sul também. Então, realmente, nós temos essa possibilidade que eu tenho certeza que futuramente a UFG já vai estar inserida nesse contexto também, de ter um repositório de dados científicos, para que os pesquisadores possam depositar seus dados de maneira confiável e garantindo essa visibilidade das suas pesquisas e aumentando também a visibilidade da universidade. Então, era isso. Bem rapidamente, sem estourar o tempo. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Agradeço e estou à disposição. Muito obrigado, Laura. Vamos agora, então, partir diretamente para a fala do Rodolfo, que fará a sua apresentação com o título Práticas de compartilhamento de fontes de pesquisa histórica, da concepção de coleções de documentos arquivísticos ao acesso através dos softwares de código aberto, Access to Memory, ATOM. Rodolfo, fique à vontade. Obrigado, Flávio. Fernando, se puder fazer o compartilhamento. Bem, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Vou trazer para vocês aqui uma noção geral do que seria esse processo, né? Em que alguns pesquisadores optaram por, de alguma forma,
talvez não conscientemente, né, no sentido de estar inseridos na proposta de ciência aberta, como a Laura colocou, mas que de alguma forma trabalharam com essa perspectiva do compartilhamento de fontes de pesquisa histórica, né? Antes de mais nada, esclarecer que eu sou um arquivista, não sou historiador. Vou trazer um elemento rápido sobre a questão da historiografia, né, mas só para título de situar aqui a conversa, né? Pode passar, por favor. Então, pode passar, por favor. A pesquisa histórica, né, que seria isso que alguns historiadores trouxeram e fazem o compartilhamento, né, para o José Honório de Rodrigues, né, que foi um diretor do Arquivo Nacional de 58 a 64, ele diz que a pesquisa histórica é a descoberta cuidadosa, exaustiva e diligente de novos fatos históricos, a busca crítica da documentação que prove a existência dos mesmos, permita a sua incorporação ao escrito histórico ou a revisão e interpretação nova da história. Ou seja, esse processo, né, da pesquisa histórica, ele vai depender, vai reunir documentos, né? Eu não vou tratar aqui de todos os tipos, enfim, não vou entrar nesses elementos, mas eu trouxe essa definição só para dizer que se trata, né, dos resultados desse processo, né, que a gente vai tratar aqui, né? Pode passar. Então, passar de novo, por favor. Tem dois exemplos, né, de compartilhamento que eu faço questão de citar, porque de alguma forma estive envolvido, né? Um deles é da pesquisa da professora Valdenisa, da Faculdade de Educação, sobre o gabinete literário, né? Pode passar. E o outro, que foi tratado até no encontro anterior, né, que foi a pesquisa da professora Maria Emília e Margarida Machado, que constitui o Centro Memória Viva, né, que agora está em processo de migração para o Atom. Pode passar. Então, antes da gente tratar dessa questão das coleções e tal, eu gostaria de trazer um pouco a noção do que é o documento de arquivo, né? Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do suporte. Esse mesmo dicionário faz uma remissiva ao verbete fundo, né, que por sua vez é definido como conjunto de documentos de uma mesma proveniência, que seria um termo equivalente a arquivo. Aí eu trouxe na imagem um organograma fictício, né, de uma prefeitura, para dizer que aquela parte ali que está em destaque, que são os documentos, né, que seriam um fundo dessa prefeitura, né, para trazer um pouco a ideia de que esses documentos, eles têm uma relação orgânica, né, eles foram produzidos por uma organização, portanto, eles têm nesse exemplo, eles têm uma mesma proveniência, que é a prefeitura, né. Sobre a proveniência, o dicionário define o princípio da proveniência, que é o princípio básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado ao de outras entidades produtoras. Uma definição que se restringiu a tratar de um dos efeitos práticos do princípio. Mas é mais do que isso, esse princípio, né? A norma de descrição arquivística traz um glossário que apresenta uma definição de proveniência, proveniência em inglês e procedência em espanhol, que é a relação entre documentos e as instituições ou pessoas que o produziram, acumularam ou mantiveram e os utilizaram no decurso de suas atividades coletivas ou pessoais, né? O termo também é utilizado no campo dos museus e da museologia, mas foi traduzido para o português brasileiro como procedência, e é definido pelo o Código de Ética da Museologia como um processo histórico completo de um objeto e seus direitos de propriedade desde o momento de sua abertura ou criação até o presente, de forma que sua autenticidade e propriedade sejam definidas. Então, estou trazendo essa discussão da proveniência para dizer, olha, o documento de arquivo tem uma característica específica, que é essa proveniência, a relação que ele tem com o órgão que o produziu, né? Para dizer o que é uma coleção. Pode passar, por favor.
Então, por exemplo, aquele caso dos diários de classe eu trouxe aí, né? Então, a gente tem um diário de classe, ele tem dados nesse diário, né? Sobre a disciplina, o professor, os alunos, as notas, mas ele também existem elementos de contexto. Então, além do conteúdo do documento, da perspectiva do arquivo, a gente precisa levar em consideração esse contexto, quer dizer, ele foi produzido numa prefeitura específica, na Secretaria de Educação, numa escola X, né, que tem, num determinado período foi uma determinada prefeita, Violeta, errei ali, né, seria a secretária Mercedes, né, e a diretora da escola Beth. Então tem elementos que estão em torno desse documento que não estão no conteúdo, mas que fazem parte do contexto. E o documento, em arquivo, a gente precisa levar isso em consideração. Pode passar, por favor. Então, no âmbito da norma de descrição arquivística, coleção é uma reunião artificial de documentos acumulados com base em alguma característica comum, sem atentar para a sua proveniência. Não confundir com fundo arquivístico, né, segundo o dicionário. Já as normas portuguesas de documentação e informação trazem uma definição semelhante, mas não afasta a proveniência e nomeia algumas características que criam coleções, que aí ele cita, né? Modo de aquisição, o assunto, o suporte, tipologia documental ou qualquer outro critério dos colecionadores, né? E destaca que a coleção opõe-se ao arquivo, quer dizer, opõe-se à noção de fundo. Então, seriam duas coisas diferentes, o fundo e o arquivo, né? Então, no caso que eu trouxe aí na imagem, eu estou trazendo o seguinte, um determinado grupo, um determinado pesquisador, ele reúne um conjunto de documentos, né, de diferentes prefeituras. No caso, ele escolheu vários diários de classe, né, da prefeitura A, prefeitura B, enfim. E essa reunião somente desses diários de classe, que ele escolheu por um determinado critério que ele estabeleceu, né, vai compor a coleção que ele está criando. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe aí, porque acho que é pertinente para nós, para diferenciar um pouco em relação às outras apresentações, né? Porque a gente está falando aqui de trabalhar com documentos arquivísticos reunidos por pesquisa histórica, né? Que são coleções, quer dizer, existe um determinado olhar, né? Por isso eu pus essa lupa, né? Acho que está de uma cor alaranjada, né? Que já foi um determinado olhar que fez essa coleção, assim como que a partir dessa coleção pode vir um outro olhar, um outro sujeito pesquisador que recolhe dados desses diários de classe e compõe um banco de dados, né? Que seria um dataset, né? Quer dizer, o nome da escola, a disciplina, o professor, daqueles recolhidos a partir desses diários. O que a gente vai tratar aqui é da coleção, aquela primeira parte lá que seriam, né, os documentos na sua forma original, no sentido da formatação, né? Pode passar, por favor. E aí eu trato da questão do acesso, né? Como que dá acesso a esses documentos que foram reunidos, né, por pesquisadores da história, uma vez que eles se interessam em compartilhar aquilo que eles encontraram de fonte, porque percebem a dificuldade que é encontrar esse tipo de material e que o compartilhamento daquilo que eles reuniram como fonte vai contribuir para outras pesquisas e desenvolvimento do campo. Aí existe a opção do Atom, né? Eu não vou tratar dele especificamente agora, vou dar ênfase utilizando das imagens dele aqui, mas dar ênfase à descrição arquivística, né? A esse processo que orientou o desenvolvimento do Atom, né? Então está aí a tela principal do Atom que mostra para nós, com algumas destaques que eu fiz, né, onde que cada um das opções de pesquisa no Atom são produzidas a partir de normas, né? Normas, a norma de descrição arquivística, ISAD, a sigla, né? A norma de descrição de autoridades, né? De registro de autoridades. Autoridades seriam pessoas e entidades coletivas, famílias, né? E aí também as funções. Pode passar, por favor. Aí, em primeiro, né? Eu trago aí para discutir um pouco essa noção
da descrição, esse arranjo, né, um modelo do que seria uma coleção arranjada, né, classificada. Que aí você teria, né, a coleção, ela tá, essa em exemplo aí tá duas séries, né, uma série tá já subordinada dela a alguns itens, né, e a outra série eu tenho dossiês, né, pode passar, por favor. E aí, a descrição em arquivo, né, que é o que é definido pela ISAD, ela é uma descrição multinível, né? Então, eu selecionei, por exemplo, aquele item B, né, que fazia parte dessa cadeia anterior a ela, né, que fazia parte do dossiê B, da série Y, que faz parte de uma determinada coleção. Cada um desses registros, uma descrição arquivística, ele é possível de ter um conjunto de dados a respeito, né? Então, a coleção eu posso ter um conjunto de dados a respeito dela, descrevendo a coleção. A série Y eu posso ter lá o mesmo conjunto de dados, né? Código de referência, título, data, né? Data de início, data de fim, nível de descrição, dimensão, suporte, enfim, vários. Todos, de cada um desses níveis, coleção, série, dossiê, eu posso, inclusive, ter outros níveis internos aí. Eu só coloquei esses para exemplo. Então, de todos esses níveis, eu posso ter uma descrição detalhada de cada um deles, tá? Pode passar. Né? E aí eu trago já exemplo da tela lá do Atom, né, das áreas que organizam cada um dos campos para descrever, seja uma coleção na sua integralidade, ou só até mesmo um item dessa coleção. Né? Pode passar. Então, a área de identificação, que vai dar essa noção de identificação da unidade de descrição, né, seja ela a coleção, a série ou o item, né? Então, vai ter lá o identificador, o título, as datas, né? Pode passar. Então, ó, vai baixando, então, aí eu tem dimensão e suporte, que eu vou falar qual que é o tamanho dessa coleção, ou qual que é o tamanho do item, enfim. Depende do nível que eu estou descrevendo no momento. Pode passar? Bem, aí a área de contextualização, aí vem eu falo quem que é o produtor daquela coleção, né? Qual que é a entidade que está custodiando aquela coleção. Eu posso pôr uma história daquela coleção. Essa coleção foi começada pela professora tal, depois passou para a custódia do professor Y e tal, e aí eu conto que houve um incêndio, que perdeu parte dessa coleção, eu posso colocar isso aí. Pode passar, por favor. Enfim, aí eu posso entrar nos detalhes, eu posso trazer o que tem de conteúdo nessa coleção, os principais elementos, né? Pode passar, por favor. Né? Posso falar quais são as condições para acessar esse material. Pode passar. Né? Enfim, vários elementos. Pode passar de novo, por favor, Fernando? Eu não vou entrar em detalhes em todos aqui, porque estou trazendo a título de conhecimento, né? Senão tomaria muito tempo. Pode passar. Pode passar. Então tem área de notas também, né? Pontos de acesso, que aí já é um aspecto específico do Atom, mas que tem relação com essas normas. Pode passar. Pode passar. De novo, por favor. De novo. Bem, aí vem outra relação, né, que é pertinente a gente tratar, né? Então, da mesma aquele exemplo, né, da coleção que tem lá a série Y do CB, o item B. Essas unidades de descrição, elas podem ter relações com pessoas, né, com entidades, pessoa física ou jurídica, né, que é a entidade coletiva no âmbito da norma, em vez de pessoa jurídica, fala entidade coletiva, né, que também não precisa ser necessariamente uma pessoa jurídica, pode ser um coletivo, um grupo, enfim, né, aí eu trouxe essa aí. Então a gente tem uma outra norma que também está prevista no Atom, em que a gente vai lá e pode descrever cada um desses relacionamentos. Então eu posso falar, ó, essa coleção foi feita por um determinado colecionador, esse colecionador nasceu em 1950, né, é vivo até hoje, ele estudou na escola tal, eu posso vir e fazer uma descrição dessa pessoa que produziu a coleção e posso relacioná-lo com outras instituições para fazer o que? A descrição do contexto. Aí eu não estou descrevendo o conteúdo do documento, eu estou descrevendo o contexto de produção desse documento, ou da documento ou da unidade de descrição. Pode passar, por favor.
Então tem lá ó, os campos que estão previstos, as áreas que estão previstas no Atom, né, e previstos na norma. Pode passar, por favor. Aí tem lá ó, o tipo da entidade, a forma autorizada do nome, né? Esses são os campos que viriam ali para essa parte da área de identificação. Pode passar, Fernando, por favor. E aí tem uma outra que também, como as autoridades, são as funções, né? Que a gente pode, uma determinada entidade coletiva, uma pessoa jurídica, uma instituição, ela tem funções. E a gente pode fazer a descrição dessas funções e relacioná-las. Então, eu posso cadastrar um determinado documento que foi produzido por uma determinada instituição, e essa instituição exerce determinadas funções que produzem determinados documentos, e eu posso fazer esse relacionamento, como essa imagem demonstra. Pode passar, por favor? 5 minutos. Beleza, obrigado. E aí seriam as áreas. Pode passar, por favor? Pode passar. Aí agora, no caso das referências que eu trouxe, vou fazer uma demonstração bem rapidinha, né, para vocês terem uma noção do Atom, né? Aí a outra tela, Fernando, por favor. Então vamos lá. Essa demonstração ela é disponível, todo mundo pode acessar, basta ir lá no site do Atom, né, fazer o login, né? E aí ela tem a opção de multilínguas, né? Português do Brasil, posso vir aqui, adiciono. Tem alguns problemas de tradução, tá? Mas que na sua instalação você pode corrigir isso. E aí eu vou fazer um exemplo bem rápido aqui, se eu consigo adicionar uma descrição arquivística, né? Vou fazer um exemplo aqui, mais ou menos naquela lógica do que eu coloquei. Então eu vou colocar aqui C1, então vai ser uma coleção de diários de classe de municípios goianos. Escola de município goiano. Vou ser mais breve aqui para não consumir muito tempo, né? Criei, essa é uma coleção. Eu posso, dessa coleção, acrescentar vários outros dados. Aqui eu coloquei só nem foi o básico que a norma recomenda, né? Mas aí eu vou adicionar um item subalterno a ela, né? Que seria lá uma série, né? De diários da escola X, né? Esses critérios cada pesquisador vai definir em diálogo, né, com o que estiver fazendo o tratamento. Aí eu vou adicionar de fato um item, né, que viria, né, que seria um diário, né? Vou colocar aqui item 1. Então seria o diário da disciplina de história. Desculpa o erro aí, é só para... E o nível eu estou esquecendo, né? Acho que, ó, vou colocar aqui o nível de descrição é item. Certo? Então tá lá, ó, a sequência, a estrutura, né? Um exemplo bem rápido para vocês verem mais ou menos como o sistema funciona. Se eu clicar aqui e fazer o link, eu posso adicionar um objeto digital, mas é importante lembrar que a descrição em arquivo, ela não depende da existência do documento, do documento eletrônico. Então eu posso fazer uma descrição de algo que eu não digitalizei para o quê? Para eu garantir saber, porque o pesquisador, o usuário daquele local, né, que está depositado o material, ele saiba da existência daquele documento, ainda que ele ainda não tenha sido digitalizado, daquele documento ou daquela série, né? E aí eu posso vir aqui nesse diário e fazer alguns relacionamentos, né? Então eu vou fazer um bem rapidinho aqui, né? Então eu vou colocar aqui que esse diário, quem fez foi a professora Rosa Maria. Né? Bem, salvei, está aqui, Rosa Maria. Se eu clicar aqui em Rosa Maria, vai me dar a possibilidade de fazer aquele registro da autoridade, que aí vem os campos, né? Então eu venho lá, vou falar, olha, é uma pessoa, né? Rosa Maria, e eu posso falar, olha, Rosa Maria, ela viveu de 1950 a 1990, né? Enfim, posso fazer esse relacionamento aqui.
Né? Então tá lá, ó, Rosa Maria, posso ter vários outros elementos, como a história dela, e tá aqui relacionando ela ao diário, aqui no cantinho diário da disciplina de história. E, inclusive, eu posso cadastrar, por exemplo, a prefeitura ou a escola, o nome da escola, né? Seria um cadastro novo aqui, e eu faço o relacionamento. Olha, Rosa Maria trabalhava na escola Y, de forma que eu, acessando a escola Y, eu posso saber quem eram as pessoas que trabalhavam lá, cadastrar as pessoas que trabalhavam lá, e relacionar cada um daqueles que produziram algum determinado documento. Né? Bem, então, de uma forma bem resumida, essa é uma noção geral aqui do processo, que pode ser feito por meio desse software específico, por meio da descrição arquivística, auxiliado por essa ferramenta, que contribui para o compartilhamento de fontes de pesquisa histórica, né, nessa perspectiva de garantir o acesso a outros pesquisadores das fontes que um determinado pesquisador reuniu. É isso, estou à disposição, muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Deixa eu só resolver um probleminha técnico aqui. Parece que meu áudio não tá muito legal. Eu queria perguntar para vocês se continua ruim ou se melhorou. Melhorou, Flávio? Melhorou? Bem, dá para tocar? Melhor. Dá para tocar assim? Então tá legal. Ótimo. Então vamos lá. Bom, chamar agora a professora Rejane, que vai fazer sua fala com o título REDCap, uma opção para coleta, gerenciamento e disseminação de dados de pesquisa. Professora Rejane, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Flávio. Boa noite, então, novamente. Muito bom ouvir aí ambos, né, o Rodolfo e a Laura. Eu vou aqui compartilhar com vocês, só um instante aqui, a minha tela. Deixa eu ver se essa opção... Não sei se... Ah, tá. Vai me permitir compartilhar só de lá. Vocês já estão vendo a minha tela? Já, né? Deixa eu colocar lá no comecinho. Isso. Já está projetando aí, né? Sim. Bom, então, o objetivo aqui é dar também uma noção geral de mais uma opção dentre o mar de opções que hoje a gente é beneficiado, né, no contexto da tecnologia da informação. A gente literalmente está aí no mundo 4.0, né, uma revolução, uma transformação digital da sociedade, e que a gente realmente precisa se preocupar com algumas coisas que estão mudando em termos de valores, né? Tem até uma publicação da revista The Economist, de 2017, que ilustra bem isso, né? Que é um mar, assim, com várias plataformas de petróleo, que, na verdade, não são empresas de petróleo, mas tem a Google, tem a Amazon e outras mais, que lidam com o quê? Com dados, né? Então, ele fala lá que a fonte mais valiosa de recurso hoje no mundo não é mais o óleo, mas os dados, né? Os dados empoderam, e imagina isso dentro de uma instituição que produz conhecimento, né? Então, que tem uma riqueza de dados imensa. Então, nós realmente, essa oportunidade, Flávia, ela é muito bem-vinda, né? Então, enquanto diretora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, nós temos discutido isso lá dentro. Na oportunidade de lançar o REDCap para a comunidade da UFG, nós fizemos um workshop, trouxemos o Pascal, que é um francês, que tem uma especialidade na informação científica, para abordar sobre exatamente esses repositórios, sobre a ciência aberta. Trouxemos também uma pessoa que tem a formação em biblioteconomia, a Fátima da Fiocruz, que participou do processo de definição da política de ciência aberta da Fiocruz,
onde eles demoraram ali 2 anos, contrataram advogados para estruturar, para escolha dos softwares, e o REDCap, ele, sem dúvida, faz parte dessa análise, dessas escolhas, né? Embora a gente não tenha feito um processo tão minucioso como a Fiocruz fez. Só um instante. Opa, passou 2 vezes. Bom, então, REDCap é a sigla para Research Electronic Data Capture, que é uma plataforma sofisticada que foi idealizada para capturar, para gerenciar e para disseminar e compartilhar dados de pesquisa. E o que então é essa plataforma, né? Ela tem um custo? Não, é uma plataforma sem custos de aquisição ou de suas atualizações. No meio da TI é chamado de freeware, porque ele não é um software livre, né? Não é o fato de não ter custo, não necessariamente é um software livre. Você não pode adquirir os fontes e fazer as mudanças que você quiser. Não, ele é de propriedade da Universidade de Vanderbilt, e é uma plataforma amigável, mas que é treinamento dependente, né? E que pode ser usado tanto num desktop quanto nos dispositivos móveis. Ela foi criada em 2004 por pesquisadores dessa universidade americana, a Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, e ela foi financiada pelo Ministério da Saúde, vamos dizer assim, né? O NIH, o National Institute of Health, e tem o apoio técnico-científico de um consórcio internacional. Então, qual foi a grande sacada desses pesquisadores? Nós queremos construir uma plataforma para permitir que o mundo inteiro possa ter acesso, porém, é um acesso institucional. A Universidade de Vanderbilt, ela disponibiliza essa plataforma para instituições e não para o pesquisador individualmente. E existe todo um conjunto de regras, né? E todas essas instituições que hoje utilizam o REDCap, que adotaram o REDCap, compõem esse chamado Consórcio Internacional REDCap, e que foi introduzido no Brasil em 2011. A Faculdade de Medicina da USP foi a pioneira, e o grupo da medicina da USP constituiu um consórcio REDCap Brasil, que é a entidade no Brasil responsável pela representação oficial da ferramenta, junto a mais de 200 renomadas instituições. Então, aqui um panorama para vocês terem uma ideia da distribuição e da utilização dessa plataforma mundo afora. São mais de 5.000 instituições em 141 países, mais de 1.700.000 usuários. Existem mais de 1.200.000 projetos utilizando essa plataforma, que publicaram os seus resultados em mais de 14.200 periódicos, que ou publicaram ou citaram os projetos desenvolvidos com a plataforma REDCap. No Brasil, está aqui a distribuição, são 248 instituições que utilizam o REDCap. Aqui está nós, né, em Goiás, o FG e o UNB, que utiliza também o REDCap. E as principais vantagens dessa plataforma é a possibilidade de cuidar dos dados, como a Laura bem colocou ali no início. Achei que a introdução dela foi muito pertinente. Depois, Laura, nós temos que conversar para algumas ações que a diretoria de pesquisa da PRPI vem pensando, vem discutindo com o pró-reitor, e que foi muito oportuno de conhecer, que envolve aquele ciclo, né, dos dados. Então, proteger os dados, customizar, né, dar formatos, ter ferramentas para poder coletar, né, e cuidar dos diferentes tipos de dados, ter flexibilidade
para agilizar o processo de gerenciamento, independente do tipo de dado, da fonte que ele venha, né? Dando suporte para as diferentes áreas de pesquisa, embora essa plataforma ela tenha nascido na área da saúde, mas ela permite a construção dos formulários, da estrutura de pesquisa para diferentes desenhos de pesquisa e em qualquer área do conhecimento, né? Então, ela realmente é uma plataforma versátil, com diferentes funcionalidades para esses possíveis diferentes desenhos de projeto, né? Ela possui ferramentas que permitem o gerenciamento dinâmico de dados, que impacta diretamente na qualidade desses dados, substitui o obsoleto e pouco confiável processo de coleta de dados, como, por exemplo, o uso do papel. Então, vocês imaginam hoje, em tempos de Covid, a necessidade da produção de conhecimento aí num volume estratosférico, como a gente nunca viu, né? Então, hoje nós temos um conjunto de projetos de usuários dentro da plataforma REDCap UFG, já beneficiando, inclusive, o nosso momento Covid, né, o nosso momento pandêmico, com projetos de acompanhamento, onde tem coletores nos hospitais, coletando e em tempo real esses dados caindo no mesmo banco de dados, permitindo a coordenadora do projeto acompanhar, auditar, monitorar, identificar erros, né? Bom, a gente vai ver mais para frente um pouco dentro de cada um dos 3 aspectos que esse webinário aborda, né? As vantagens distribuídas aí do REDCap. Ele permite a utilização de informações entre colaboradores de diferentes unidades acadêmicas, de diferentes instituições, de diferentes países, então a possibilidade de compartilhamento, garantindo a qualidade e a segurança do dado. Ele permite, então, essa autenticação e a segurança baseada em funções, tudo é registrado num log, nada se apaga, então você tem o histórico e o registro de todas as ações e por quem foram feitas as ações. Permite uma validação de dados em tempo real, então você pode programar esse data quality, que em campos que, por exemplo, obrigatórios, ele já dá um alerta para o coletador de dados que está lá no hospital coletando no seu telefone ou no seu tablet, esse campo aqui está ficando em branco, não pode ficar, né? Os dados obrigatórios também, o formato, se está errado. Então, existe uma programação que permite, né, a validação e a checagem da integridade desses dados. É uma plataforma que permite auditoria, porque contempla as várias normativas, né, que garante as boas práticas em pesquisa, permite a armazenagem e o compartilhamento dos protocolos criados, né, eu chamo de protocolo, os formulários da estrutura do projeto de pesquisa, possibilita a exportação e importação de dados em formatos compatíveis com os principais programas de análises conhecidos, como o SPSS, Excel, Stata, o SAS, o R. Permite acomodar os múltiplos projetos sem necessariamente demandar da instituição, do centro de computação, eu preciso de um software específico para fazer esse tipo de coleta de dados. Então, ele realmente diminui custo, otimiza a coleta, o gerenciamento e o compartilhamento de dados em pesquisa. E, sem dúvida, atende às mais diferentes áreas. Quando nós tratamos disso e fechamos o acordo com a universidade, nos tornamos membro desse consórcio, a primeira coisa a se decidir é como gerenciar isso, quem vai gerenciar isso. A Universidade de Vanderbilt, ela não promove capacitações e ela estimula que cada instituição estabeleça a sua forma administrativa,
que pode ser fechada, com controle total, ou seja, a instituição tem um escritório de pesquisa que gerencia a plataforma. Se o pesquisador ele quer ser um usuário, ele se inscreve, marca o horário, esse escritório auxilia na estruturação do projeto, controla a qualidade, e é um modelo utilizado pela maioria das instituições internacionais. No Brasil, a PUC, no Rio Grande do Sul, utiliza esse modelo. O modelo híbrido, que foi a nossa escolha, que é utilizado pelo Hospital de Amor em Barretos e pela UFMG, onde você coloca alguns filtros sobre o controle da universidade e deixa uma outra quantidade de ações, como, por exemplo, a construção do projeto, é por conta do pesquisador. Ele tem que se capacitar, né? A universidade, ela dá uma capacitação básica para ele entrar no projeto, mas ele tem que se capacitar, fazer os cursos disponíveis aí pela internet. O próprio consórcio REDCap Brasil proporciona isso. Nós, inclusive, estamos planejando um treinamento para o UFG geral, né? E tem um modelo aberto de administração, que é o self-service. Todo mundo usa, qualquer um, estudante, pós-graduando, pesquisador, externo ou interno. E eu escutei da própria coordenadora do REDCap Brasil, que foi quem trouxe, né, a Kátia, do INCOR. Ela falou: olha, Rejane, se arrependimento matasse, então, assim, não escolha esse modelo, porque é muito difícil de você controlar o lixo dentro da plataforma. E então foi um dos motivos que nos incentivou a buscar o modelo híbrido. Então, a UFG se tornou membro desse consórcio em agosto de 2019. Passamos um ano estruturando a administração dessa plataforma, que foi lançada em novembro do ano passado. E ela está vinculada à PRPI e sediada, né, suportada pelo Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho, que fica dentro da PRPI. E que tem a base de informática para suportar. E optamos por esse modelo híbrido de gestão, que possui alguns critérios para o cadastramento de projetos e a utilização do software, e ele é gerido por um comitê gestor, composto por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, nomeados pela PRPI, e esse comitê é presidido pela diretoria de pesquisa da Pró-Reitoria. Aqui está o nome hoje dos professores que compõem, né, professores e técnicos administrativos. Esse conjunto de unidades que hoje compõem o comitê foi escolhido pelo potencial inicial de uso dessas unidades, mas, obviamente, esse comitê ele vai se expandir à medida que outras áreas forem demandando do uso. Contamos também hoje com um comitê de suporte técnico, com uma funcionária da Faculdade de Educação Física e Dança e um funcionário da área de TI do Instituto de Informática. Dentre essas principais regras para a utilização que estão disponíveis no site da PRPI, vocês entrando na aba Pesquisa, lá embaixo tem como usar a plataforma. Então, tem um conjunto de regras, só quem é pesquisador com projeto cadastrado, 5 minutos, né, Flávio? 5 minutos. No SIGA-A, pode solicitar, existe um curso disponibilizado no CIAR, um curso básico. Os estudos multicêntricos também requerem formulários preenchidos para que o coordenador possa cadastrar os pesquisadores externos. A utilização do módulo mobile tem que ser feito individualmente para cada caso, para a gente controlar um pouco, para não haver instalação desse software de maneira indiscriminada em equipamentos que não estão sob controle, chamando a atenção, né, da importância desse gerenciamento de dados, que compõe aí o primeiro item desse webinário, onde nós temos o dever de cuidar da integridade dos dados, da sua reprodutibilidade, da sua segurança, como a Laura comentou. E, para isso, nós temos que pensar em softwares
que vão coletar e que vão gerenciar, e que possa administrar cada um desses momentos que compõem o ciclo de vida dos dados, desde o planejamento até a preservação, o compartilhamento, que envolve as políticas, que contempla as normativas, e o REDCap permite isso. O REDCap, ele permite a coleta de uma variedade muito grande de dados, o que contempla o nosso momento 4.0, né, que vai desde dados de genômica, dados de diagnóstico por imagem, dados transferidos pelo próprio paciente espontaneamente dos seus dispositivos, das suas mídias, dados de pesquisas populacionais, biobancos. O IPTESP é que tem um projeto de biobanco, onde ele está construindo um projeto que vai estar disponível para o mundo inteiro, patógenos específicos da nossa região centro-oeste, para outras pessoas no mundo inteiro usar aquele banco de dados, né? Então, o reuso dentro do ciclo de vida é possível com o REDCap, a coleta de dados clínicos, aqui chamando só a atenção, né, que essa coleta eletrônica, ela nos permite, nos ajuda muito em dar apoio a esse ciclo de vida dos dados. É uma plataforma que, ainda nesse contexto da gestão, permite a captura, né, a importação de dados, utilizando diferentes padrões de TI nas diferentes áreas do conhecimento, da saúde, como o SNOMED, o Código Internacional de Doenças, né, o CID, do câncer, ou você pode criar os seus padrões dentro do próprio REDCap. No monitoramento, ele permite métricas em todas as dimensões, ou nas principais dimensões da qualidade do dado, né? Desde a completude, que esse dado evite a duplicação desse dado, que ele esteja disponível no tempo que ele é exigido para quem está precisando, que ele possa ser validado, acurado e que tenha consistência. No segundo item desse webinário, né, a preservação dos dados, o REDCap também tem um papel importante. Começa por ser uma plataforma web-based, que está nas nuvens, que você pode acessar de qualquer lugar, né, e que permite que todos os dados obtidos pelas diferentes fontes e usuários sejam integrados numa única base de dados, sem o risco de haver a duplicidade, o erro. Quando a gente fala em dado, nós temos que pensar nos vários problemas, que vai desde o extremo, que é o erro do dado, até a fraude dele. Então, essa plataforma é uma plataforma que nos permite administrar, gerenciar isso de uma maneira bacana. Ela contempla as diferentes normas nacionais, né, desde o Comitê de Ética, as boas práticas, LGPD, e as internacionais americanas também, as normas regulatórias de segurança e privacidade. O acesso ao dado, né, que é o terceiro item desse webinário, também é contemplado pela plataforma, que permite um gerenciamento dos perfis dos usuários, aonde você estabelece funções para cada um deles, e isso é controlado pelo coordenador do projeto. A disponibilidade de acesso ao banco de dados em tempo real, tudo isso controlado, o coordenador dá controle a isso. A possibilidade de plugins, né, que permita criar os chamados BIs, que são ferramentas de TI que pegam esses dados e constroem um sentido, um significado para ele. Fato esse que tem feito com que muitos grandes hospitais utilizem o REDCap como seu prontuário eletrônico, como registro dos dados, e transforma isso em indicadores hospitalares, por exemplo, para identificar quantos respiradores tiveram problema aí ao longo do tempo de UTI dos pacientes COVID,
né? Então, é uma plataforma que automaticamente gera os dados, transforma os dados em informações compreensíveis e utilizáveis. Então, em linhas gerais, era isto, né? O RedCap, sem dúvida, foi uma aquisição muito bacana, mas nós temos muito ainda o que construir na sua administração e divulgar isso aos pesquisadores, né? Para que a gente, juntos, possamos fortalecer o uso dessa plataforma. E eu gostaria muito que esse momento aqui, Flávio, fosse um pontapé inicial para a gente integrar mais, porque nós estamos falando da mesma coisa, né, sobre diferentes ângulos, e a gente precisa juntar isso. Muito obrigada. Estou à disposição. Muito obrigado, professora Rejane. E essa é a ideia, professora Rejane, porque eu estava aqui agora, justamente, queria fazer alguns comentários sobre os objetivos do evento, né? E entre esses objetivos, um deles era fomentar essa discussão, né? E um outro era justamente promover o diálogo entre as diferentes experiências, né? E nós temos aí, né, recentemente, agora no mês de maio, nós temos duas ações que caminham de forma paralela, mas elas dialogam. E uma delas é um acordo de cooperação técnica que nós estabelecemos com o IF Goiano, que trata sobre essa questão, é uma cooperação que nós fazemos com o IF Goiano no sentido da gestão, da preservação dos documentos de arquivo. E agora nós tivemos aquela nossa comissão interna, né, uma comissão interna de cooperação arquivística, da qual você faz parte, a Laura faz parte. Então agora eu vi que você, né, falou, olha, Laura, bom te conhecer, né, nós temos muito trabalho no âmbito da comissão. E a ideia da comissão, um dos objetivos é justamente implantar e manter uma política para essa área, né, de forma integrada. Então, assim, eu fico muito feliz porque o evento alcança, né, os seus objetivos. Então nós temos um grande desafio pela frente, porque, né, nós temos aí, são muitos softwares, nós temos várias alternativas, e nós temos até hoje, isso é uma questão histórica na universidade, né? Tem várias ações feitas, né? Tem várias iniciativas isoladas na universidade, que muitas vezes, quando a gente consegue dialogar, percebemos que nós estamos trabalhando no mesmo tema, no mesmo objeto, numa mesma situação, e que nós não dialogamos, né? Acho que agora é um momento importante para a gente poder promover esse diálogo, interagir mais, trabalhar em rede, trabalhar de forma colaborativa para a gente poder encontrar um caminho, assim, eu digo assim, nós não precisamos encontrar uma forma assim de padrão. Eu acho que padronizar as coisas não é muito legal, mas pelo menos que a gente possa trabalhar de forma articulada, de forma colaborativa. Eu acho que esse é o caminho, né? Sem dúvida. E eu tenho aqui alguns comentários aí do chat, eu vou colocar, e tem algumas perguntas também, né? A Ana Carolina Monteiro fez um comentário muito interessante, Rodolfo, parabéns. Acredito que ferramentas como o Atom ajudam bastante os historiadores, principalmente nesse momento de pandemia, em que a pesquisa está sendo feita remotamente. Tem também um comentário da Marli Mônica Cunha Coelho. Obrigado por essa tratativa interdisciplinar, preciosas contextualizações. Bom, nós temos aqui uma pergunta direcionada para a Laura, né? Laura, você poderia explicar o que seria a curadoria dos dados de pesquisa? Bom, essa pergunta é boa, eu acho que eu até sei de quem que é essa pergunta. Desculpa, é da Maria das Graças Monteiro Castro. Perdão. A Graça. Trabalha comigo. Bom, a curadoria, nesse contexto de gestão de dados científicos, ela traz
modelização, né? Quando a gente fala de você modelar, de você dar forma a algo que já tem forma. Então, a curadoria é quando você se refere a todo o processo de organização dos dados, de preparação dos dados, para que eles possam ser depositados em um repositório, e nesse repositório eles possam ser compreendidos e facilmente acessados e inteligíveis, né? A pessoa que vai procurar, ela tem que conseguir localizar esses dados, ela tem que conseguir recuperar e fazer uso. Então, eles têm que estar bem documentados, eles têm que estar categorizados. Então, toda essa preparação desses dados, né, e esse termo curadoria que vem da curadoria de artes, né, de todo esse cuidado, essa preparação de peças, né, de artísticas para um percurso, né, para uma exposição, enfim, trazendo isso para o contexto da gestão de dados de pesquisa, é toda essa preparação que geralmente é feita por uma equipe de curadoria que auxilia o pesquisador e que tem padrões divididos, né, específicos de cada área do conhecimento, para que esses dados possam ser depositados em um repositório e recuperados. O princípio primordial que tem pautado as ações de curadoria hoje, que são os princípios FAIR, né, F-A-I-R, um acrônimo, né, que são os dados que podem ser, você consegue encontrar os dados, você acessa esses dados, eles são interoperáveis porque você consegue utilizá-los em vários tipos de software, várias plataformas, e eles podem ser reutilizáveis. Então, são todos esses princípios, né? Então, a curadoria, ela vem trazendo toda essa preparação desses dados para que eles possam estar dispostos nessa base da melhor forma possível e sendo acessados e utilizados. Eu queria fazer uma observação, eu acho que eu respondi a pergunta da Graça, mas, além disso, eu queria complementar uma informação que eu vejo o seguinte, viu, Rejane, que as ferramentas que foram apresentadas aqui, elas trazem o contexto da gestão de dados científicos, mas no ciclo da pesquisa, né, no ciclo de dados de pesquisa, elas entram em etapas distintas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no REDCap, o REDCap ele está onde? Né? Na fase inicial do planejamento, na coleta, na análise dos dados, ou seja, em toda essa preparação, em todo esse uso dos dados por parte do pesquisador e sua equipe. Quando a gente fala do Dataverse, quando a gente fala de um repositório de dados de pesquisa, aí nós já entramos na etapa de armazenamento, né, que já no ciclo já é a etapa de armazenamento, e esses dados armazenados em um local preparado para isso, eles vão ser reutilizáveis. Né? Então, assim, e aí eu vejo o Atom, e aí, Rodolfo, você me corrige se eu estiver enganada, eu vejo o Atom também como um recurso que disponibiliza o acesso aos dados de pesquisa para a comunidade, né? Os dados arquivísticos, as informações arquivísticas, científicas, claro, também, mas não do ponto de vista da gestão de dados científicos que um repositório trata. Né? Seria mesmo um acesso com todas as especificidades da arquivologia, facilitando o uso, e eu acho que, inclusive, também faz parte da própria pesquisa, e não da etapa final, mas também poderia estar na etapa final. Né? Então, nós temos aí softwares trabalhando em etapas distintas e desempenhando funções um pouco distintas, mas que fazem parte de um todo, né? Obrigado, Laura. Eu tenho aqui uma pergunta para todos, então, para a gente poder gerar esse debate. Eu acho que é um debate aí, como que nós podemos trabalhar com esses, digamos, 3 softwares, né? Como a Laura, acho que a Laura já deu a dica, e eu tenho uma boa pergunta aqui do Leonardo. Os softwares são boas opções de armazenamento, mas a partir das experiências de vocês, como esses e outros softwares podem facilitar
no acesso, divulgação e promoção dos dados científicos? Aí, eu queria que vocês... para vocês três, essa pergunta. Posso começar então, Flávio? Pode. Eu queria começar só, assim, agradecendo a Laura, porque ela fez, assim, uma síntese muito importante, que foi, quando eu falei assim, né, nós estamos falando da mesma coisa de diferentes ângulos, foi exatamente isso, né? Ela situou os momentos em que essas diferentes ferramentas são utilizadas, momentos em que elas também se interpõem, em alguns deles, né? E aí, continuando aí em relação à pergunta que foi feita, você repete, por favor, Flávio? Eu queria tanto fazer essa conexão com o que a Laura falou. Sim, só um instante. Os softwares são boas opções de armazenamento. Ah, tá. Mas a partir das experiências, né, de cada um de vocês, como esses, né, e outros softwares, podem facilitar no acesso, né, na divulgação e na promoção dos dados científicos. Então, o acesso, no caso do REDCap, é uma ferramenta que, por ser web-based, você acessa esse dado de onde você estiver, com qualquer ferramenta, seja ela, né, desktop ou móvel, você acessa esses dados, você dá acesso às pessoas, ao grupo que participa, você pode compartilhar com países diferentes, aonde você quiser. Agora, essa disseminação dos dados, ou seja, transformar esse dado para chegar até a população, é algo que nós precisamos entender, e aí eu acho que entra muito dentro da gestão dos dados de pesquisa, aonde, em geral, a maioria dos pesquisadores hoje, no Brasil em particular, nós ainda não temos uma cultura de construir um plano de gestão de dados em pesquisa, né? Aonde vai desde o planejamento e não termina com a publicação, né? Você tem que levar isso aos diferentes atores interessados. Se é uma pesquisa que pode mudar ou ajudar a construir uma política pública, tem que ter um diálogo com quem produz a política pública, tem que levar para a sociedade numa linguagem que ela conhece. Aí são outras ferramentas, inclusive recursos humanos, né? Recursos humanos da área da informação, do jornalismo, e essa, inclusive, é uma intenção também da gestão da Pró-Reitoria, e a gente tem feito isso já, mas eu acho que isso precisa ser mais estruturado institucionalmente, para dar suporte ao pesquisador e orientar nas ferramentas e nos meios de produzir conteúdos, né? Então, hoje, aí, os youtubers, o que eles fazem é a produção de conteúdo para um público que eles têm interesse. Então, nós precisamos buscar um pouco a construção dessa linguagem e ferramentas para disponibilizar nas mídias, um planejamento para o público-alvo. Rodolfo? Bem, em relação ao questionamento de como que poderia contribuir, né? Especificamente em relação ao Atom, né? O Atom, eu creio que ele tem uma especificidade, porque ele está preocupado e orientado a fazer descrições, né? Apresentar dados a respeito de conjuntos de documentos, né? E conjuntos de documentos arquivísticos, que tem essa característica da proveniência, né? Que tem a característica dessa relação com um determinado produtor em específico, né? Então, a noção geral de arquivo ela é muito vinculada à noção de um arquivo produzido por uma entidade, né? Existe a noção, por exemplo, de arquivo pessoal, mas ela é questionada por alguns, né? Ela é mais aceita no campo da história, é aceita na arquivologia, mas com um certo questionamento, né? Mas
O Atom, então, está preocupado com esse tipo de material. Mas ele é para garantir o acesso a esse tipo de material, e como eu tratei aqui, existem casos em que o pesquisador, a gente consegue garantir o acesso àquilo que o pesquisador produziu, recolheu, né, de documentos, e permitiu o acesso. Então, me parece que em relação às outras duas ferramentas, né, que a Rejane e a Laura apresentaram, a diferença seria que o Atom, ele trabalha aí no âmbito da noção de dados, existe um entendimento, né, de que existem os dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, né? Então, que seriam... os dados estruturados seriam aqueles que estão organizados em uma tabela, né, que você tem lá um campo, uma coluna que está definido do que se trata aquele conjunto de dados, né, aquela coluna, a cada linha, o que é cada linha, enfim, você tem os dados estruturados, digamos que os dados melhor organizados, né, e você teria o oposto dos dados não estruturados. Eu penso que o Atom está entre dados semi-estruturados ou não estruturados, né? Porque quando você tem um documento textual sem nenhum tipo de tratamento, ou ainda algum tratamento, eu digo, em relação a dado, né? Algum tipo de coleta de dados. Então, quando você tem lá, ou ainda, por exemplo, uma imagem, né? Um documento iconográfico, você tem um conjunto de fotografias. Ele é um documento, ele tem dados, digamos que não estruturados. Eu posso, a partir de um determinado viés, coletar determinados dados. Olha, eu tenho um conjunto de fotografias, aí acho que, no caso, eu não sei como que seria isso no REDCap, né? Mas, às vezes, de imagens da área da saúde, você tem os profissionais especializados a fazer determinadas identificações, né? Então, eu tenho a imagem, né, uma radiografia, por exemplo, né? E eu tenho a análise do especialista, né? Que geralmente, acho que inclusive tem uma residência específica para isso, se não me engano, né? Para ir lá e falar, ó, essa radiografia aqui verifica uma fratura no osso tal, essa fratura é assim, assim, assado. Esses dados, né? Que podem ser lançados ali num outro sistema. Então, o Atom vai ajudar mais no compartilhamento, vai viabilizar o compartilhamento desse tipo de informação semi-estruturada ou não estruturada, né? Então, suponhamos que, pensando de forma associada, uma ferramenta com uma outra, né? Seria o caso, por exemplo, às vezes existe uma série de imagens históricas, né? Históricas no sentido, né, de muito tempo, né? Existe uma série lá das radiografias no Hospital das Clínicas, né? Essas imagens, elas podem ser descritas e tratadas no Atom, e o uso delas e a coleta de dados dela pode ser feita pelo REDCap, por exemplo, mas aí já coletando os dados, né, interpretando e gerando dados, né, a partir dessas imagens. Seria algum tipo de associação nesse sentido. Mas no Atom a gente teria, basicamente, um acesso mais genérico à imagem, né, e não aos dados que podem ser gerados a partir da imagem. Muito bem. Laura? Não, eu acho que eu já tinha antecipado mesmo essa pergunta, mas, assim, só acrescentando o que foi dito, realmente o repositório de dados científicos, ele é essa plataforma, ele é essa base que vai disponibilizar os dados científicos, né, qualificados para a população. E essa qualificação desses dados, que é o processo de curadoria que é feito para que esses dados estejam nessa base estruturada, ele considera toda a questão, né, da encontrabilidade dos dados. Então, se você trabalha os metadados os dados, eles entram nesse repositório com os metadados estruturados, e metadados de cada área do conhecimento específica. Então, por exemplo, o REDCap gera os dados, ele prepara toda a coleta, né? Inclusive, eu fiz o curso já do Moodle, Rejane,
Eu já fiz o curso dele, não sou da saúde, mas eu tive curiosidade de acessar para conhecer a ferramenta, né? E ele prepara toda a coleta, né? Ele colhe os dados e o pesquisador analisa os dados, gera gráficos e faz toda a interpretação, enfim. Quando ele vai publicar esses dados, quando ele vai tornar público o resultado da sua pesquisa, seja por um artigo, ou uma tese, ou uma dissertação, esses dados continuam no REDCap, né? Porém, ele vai publicar esse resultado em um periódico, né? Ele pode publicar, inclusive, num repositório institucional, né? Que no caso seria a ponta, eu chamo de a ponta do iceberg. O resultado da pesquisa ele publica. E os dados, né? Hoje, né, o nosso cenário é esse: os dados vão ficar no REDCap, os dados vão ficar no computador de cada um, de cada pesquisador, ou no servidor dentro da universidade, e não são encontrados. Então, a ideia do repositório de dados de pesquisa é essa, é você criar um repositório, você criar uma base em que o pesquisador, quando ele conclui a sua pesquisa, né, ele planejou toda a gestão de dados para que, quando ele concluir essa pesquisa, esses dados são depositados, esse conjunto de dados, né, dos resultados e tudo, eles são depositados nesse repositório com todo esse tratamento, com toda essa preparação para que, pelo Google, você consiga encontrá-los. Né? Por quê? Porque eles são interoperáveis. Então, você busca esses dados como geralmente nós costumamos buscá-los, né, com os termos relacionados com a pesquisa específica, e você encontra esses dados. E o repositório, inclusive, ele tem link bidirecional. Esses dados estão lá, armazenados, e o artigo está no periódico. Mas eu tenho, um dos metadados é o link para o artigo que foi publicado relacionado com o dataset. Né? Então, o repositório é essa figura que vai fazer essa ponte entre a pesquisa que a instituição faz e a unidade. Esse é o cartão de visita que a instituição disponibiliza para a sociedade, principalmente pesquisa financiada com dinheiro público, né? Porque esses dados vão estar bem organizados e fáceis de serem acessados e reutilizados. Por isso é importante essa curadoria toda desses dados para que eles estejam armazenados adequadamente. Flávio, posso só fazer um gancho, assim, uma complementação aqui na fala na verdade, um comentário na fala da Laura. Por favor. Então, é por isso que eu acho que a gente precisa muito trazer à tona de uma maneira integrada a discussão sobre a política institucional, né, para a ciência aberta. Então, a Fiocruz, ela ficou aí 2 anos estudando, envolvendo diferentes áreas, inclusive o direito, né, contratou advogados para estudar, para suas escolhas, porque hoje os nossos dados, eles estão sendo exigidos pelas revistas, pelas boas revistas, que você deposite, não importa onde, né? Você tem que depositar e colocar o link lá. Daqui a pouco vai ser exigido, olha, para você publicar aqui, você tem que depositar. Então, eu acho que a universidade ela precisa se antecipar e construir essa política para ter dentro do seu acervo, embora de acesso aberto, né, esses dados produzidos aqui dentro. Aí eu tenho uma pergunta para você, Laura. Hoje a gente encontra repositórios genéricos, onde você pode depositar dados de qualquer tipo de pesquisa, como, por exemplo, Figshare, né? E você tem outros mais específicos, na área do câncer, na área da física, dos materiais, né? O software que você apresentou, ele se compara, por exemplo, ao Figshare? Ele é um software que pode ser utilizado tanto para você criar um repositório temático, quanto um repositório institucional de dados. Então, aí o repositório institucional de dados, ele vai ser esse repositório genérico, que ele vai abarcar todas as áreas do conhecimento daquela instituição. A Fiocruz, por exemplo, ela já tem um repositório de dados com acesso.
Então, o repositório de dados, de dados científicos da Fiocruz, que utiliza o Dataverse, ele é da saúde. Né? Então, ele tem todos os metadados, todos os padrões, ele segue todas as questões relacionadas com a categorização e a curadoria da área da saúde. Sim. Só o Dataverse é uma ferramenta que você vai customizar ele para qualquer tipo de repositório digital que abarque dados científicos. Né? Agora, qual a vantagem de você ter a sua instalação, ou seja, da nossa instituição, né, ter a sua própria instalação e o seu repositório? A gente tem, né, a instituição ganha força, visibilidade, porque esse repositório vai estar disponível, né, para que os dados sejam recuperados. Agora, por exemplo, o Figshare, o Zenodo, né, são repositórios disponíveis para a população, né, para toda a população científica, né, mundial, e hoje as pessoas têm utilizado. Por quê? Porque as suas instituições não têm um repositório. Mas a partir do momento que a instituição tenha a sua política de depósito de dados, né, pós-pesquisa, e disponibiliza esses dados abertamente, certamente esses dados estarão na sua instituição. Né? Mas o Dataverse é um software para que você crie o seu repositório. Ele não é o repositório, ele é o software. Ele é o software para criar. Ele vai atender qualquer área do conhecimento e os genéricos, né? No caso das instituições que atendem todas as áreas. Perfeito. Muito obrigada. Bom, nós temos alguns comentários e uma pergunta. Vamos lá. A Jordana Lara comenta: precisamos que essas ferramentas sejam mais popularizadas, principalmente para a gente da pós-graduação. A Maria das Graças Monteiro coloca o seguinte: não bastaria, portanto, só reunir os dados, é necessário qualificar o conjunto de dados reunidos. Eu tenho aqui uma pergunta, vai para a professora Rejane, que é a pergunta da Celina Busato Soprani. Como funciona o sistema de busca do REDCap? Eu não sei se eu entendi assim, o sistema de busca, Celina. Você fala o sistema de busca das pesquisas? Porque, na verdade, assim, o REDCap ele é destinado aos pesquisadores para construir as suas ferramentas de coleta e de gestão da pesquisa. Então, não é um software que você, enquanto não usuário dele, você vai entrar nele e fazer uma busca das pesquisas que estão lá. Não, é um software destinado ao pesquisador. Então, o pesquisador, ele vai ter lá dentro um item que chama My Projects, meus projetos. Aí lá dentro ele pode ter a infinidade dos projetos, desde que todos estejam cadastrados no SIGA-A, obedecendo as regras de boas práticas, ele vai ter lá dentro do REDCap, mas ele vai ter acesso aos projetos dele. Ele não tem acesso ao projeto de outrem, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Ok. Bom, tem mais um comentário aqui da Celina, que ela coloca o seguinte: é muito importante para as universidades brasileiras a construção de uma base única com grande visibilidade internacional. Bom, nós já estamos, na verdade... Eu queria comentar, está sendo pensado, viu? Isso está sendo pensado, tá? Pelo CNPq, tá? Unificar esse acesso aos repositórios de instituições, né, de científicos, com um acesso único. Como as universidades paulistas já fazem isso. E aí a ideia é que exista um único acesso aos repositórios. Sim. Bom. Ô, Flávio. Sim. O tempo está já estourado, né? Ou não? Eu ia só fazer um questionamento rapidinho, se é possível. Sim, vamos lá. E, Rejane,
Pelo que eu entendi, então, o REDCap, o pesquisador mantém seus projetos, mas ele não tem acesso a outros projetos, ainda que o projeto seja compartilhado. Então, não existe essa possibilidade. Mas nos termos de uso, existe alguma instituição, ou mesmo os detentores lá, né, os coordenadores do projeto como um todo, lá na universidade, eles têm direito a acessar esses dados e fazer o uso desses dados, ou não? Esses dados são para uso exclusivo dos pesquisadores ou dos consórcios locais? Foi uma das primeiras preocupações nossas quando estávamos buscando o REDCap, né? Se a base de dados iria ficar nas nuvens deles ou na nossa, né? Então, não, eles não têm acesso ao conjunto de dados coletados aqui, nenhuma. Eles, no termo de parceria, né, com a doação ali da plataforma, o que se estabelece é que, periodicamente, eles podem fazer uma auditoria para ver se está se seguindo as boas práticas. E caso eles detectem algum problema, eles têm o direito de interromper o uso da plataforma, mas eles não têm acesso. Então, cada pesquisador, ele pode dar acesso parcial, restrito, filtrado ou total para quem ele estabelecer, o pesquisador, dos dados das pesquisas dele. Mas ele não tem acesso a outras bases de dados, né? E ele só compartilha com quem ele tem interesse. Então, ele pode ter uma parceria, por exemplo, eu mesmo tenho um projeto lá dentro, que eu tenho uma parceria com a Federal do Espírito Santo. Então, eu dou acesso para que eles coletem os dados para dentro do banco. E eles têm acesso aos dados que eles coletaram. Aí, depois, nos seminários do projeto, a gente integra os dados que nós coletamos com os dados que eles coletaram e a gente discute. Mas o acesso ao dado que eu dou para eles é aos dados que eles coletaram. Obviamente, por causa do desenho do projeto, mas você pode ter um projeto que você abre para a instituição parceira o acesso a todos os dados para ele também fazer outras análises, outras investigações, né? E aí tudo vai depender desse acordo. Ok. Rodolfo, Laura, vocês têm mais alguma colocação a fazer? Professora Rejane? Não. Queria só agradecer. Bom, eu quero agradecer, né, a professora Rejane, a professora Laura, ao Rodolfo, dizer que é muito bom nós chegarmos ao final de um evento e dizer que esse evento é o primeiro evento que o SIDAC faz nesse formato. Até hoje nós não fizemos nenhum, né? Nós tivemos um pouco assim, acho que de resistência, talvez, e aí, esse ano, durante essa Semana Nacional de Arquivos, resolvemos fazer o evento. Não, vamos fazer o evento, e ele nada mais é do que o resultado de um trabalho que a gente vem desenvolvendo no Comitê Interinstitucional que nós temos no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica com o IF Goiano, agora com essa Comissão Institucional de Cooperação Arquivística, e eu fiquei muito satisfeito porque nós conseguimos alcançar nossos objetivos, que era justamente isso, fomentar essa discussão, promover esse diálogo, e eu espero que nós possamos continuar. Temos uma tarefa enorme aí pela frente, né? E eu quero fechar mais uma vez agradecendo ao pessoal do suporte técnico, quero agradecer ao Fernando, que está fazendo aí a gestão de telas, que deu um suporte para nós, maravilhoso. O Pantaleão, do Centro Cultural UFG, mais uma vez a Flávia Cruvinel, o Leonardo, que está aí na gestão do chat, mas que participa ativamente, faz as perguntas,
enfim, a todas as pessoas, o pessoal da Reitoria Digital, o Pablo, Wesley, sem essa equipe, sem esse suporte, nada disso estaria ocorrendo. E quero agradecer a todos vocês que participaram, tiraram um tempo aí, se dedicaram a fazer essas apresentações do evento, e vamos caminhando aí de forma colaborativa, vamos conversando, e nós temos um desafio enorme pela frente, que é justamente pensar numa política integrada para a gestão, para a preservação e para o acesso dos dados de pesquisa na UFG. Muito obrigado aos que participaram e assistiram essa live, e boa noite.